Deus preparando o seu caminho, preparando a nação de Israel, o povo, para receber o Messias. E nesse texto que nós acabamos de ler, nesse pequeno versículo, ele nos traz algumas informações a respeito de Jesus que são importantíssimas. Esse capítulo, ele me chama bastante atenção. Desde o seu início, João já apresenta Jesus como aquele que sempre existiu, o eterno, o eu sou, né? Inclusive, essa expressão eu sou, os irmãos conhecem que ela é muito repetida nesse evangelho. Jesus, inclusive, foi, lá no capítulo 10, quase apedrejado, morto, porque usou essa expressão, no capítulo 8, melhor dizendo, aplicando a si. Inclusive se referindo àquela experiência que Moisés teve quando teve aquele encontro com Deus, que Deus se apresentou a ele como o grande eu sou. Jesus sempre existiu. Mas aqui João identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos pensar e refletir sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua encarnação, é que ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que veio, a natureza da sua missão, a missão divina. Foi o próprio Deus que providenciou esse meio, esse escape, essa salvação para o ser humano. A Bíblia deixa bastante claro que a salvação é uma iniciativa de Deus. É uma ação de Deus. Somente Deus tem a capacidade de salvar o ser humano. O ser humano, ele não tem a capacidade de conseguir salvar-se e conseguir o meio de alcançar o perdão de Deus, a salvação, a reconciliação com Deus. Nós podemos ver que bem no início, lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pegou aquele primeiro casal, foi Deus quem providenciou as vestes que foram capazes de cobrir a sua nudez. Embora eles tenham tentado fazer vestes de folhas de figueiras, mas não foram eficazes ou capazes de cobrir a sua nudez. Nós vemos lá no capítulo 22 também de Gênesis, quando mais uma vez Deus nos fala sobre a necessidade da vida do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, e quando aquele homem no capítulo 22 chamado Abraão foi desafiado por Deus para oferecer o seu próprio filho em sacrifício, quando ele subia aquele monte, o seu filho Isaac lhe faz uma pergunta que lhe deixa inquieto, mas ele tem uma resposta que Deus coloca em seu coração, e que foi uma resposta que nos mostra a providência de Deus. Quando eles iam subir naquele monte, Isaac olha para o seu pai e diz: pai, aqui nós temos o fogo e nós temos a lenha, mas o cordeiro, onde está? E Abraão responde: o Senhor proverá. E na verdade, quando ele chegou naquele monte, quando ali amarrou o seu filho e colocou sobre aquele altar, antes dele golpeá-lo, ele ouviu uma voz de Deus dizendo, uma voz do céu dizendo para ele não fazer aquilo, porque agora Deus sabia que ele temia Deus. E quando ele olhou próximo de si, ele viu ali, preso no arbusto, um cordeiro, para assumir o lugar do seu filho. De forma que João, quando fala desse Cordeiro de Deus, ele está se referindo a todas as figuras que a Bíblia apresenta desde o Antigo Testamento a respeito dessa providência de Deus para trazer salvação ao ser humano. Ele está falando desse Cordeiro lá que Abraão pôde visualizar e oferecer no lugar do seu filho. Ele pôde também visualizar e pensar naquele Cordeiro que Deus providenciou para que cada família ali israelita pudesse ser salva, ser poupada da morte, quando o anjo da morte visitou aquelas casas ali no Egito, aquelas famílias. E a família que estava abrigada
E naquela casa, na qual estava marcada com o sangue do Cordeiro, ela foi livre do juízo, da sentença de Deus, da morte. E nós podemos ver também, como nós lemos no texto que também foi feita a leitura com toda a igreja, João também via que esse Cordeiro de Deus é aquele Cordeiro que Isaías viu quando Deus o revelou, aquele Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para trazer essa solução para o nosso pecado. O Cordeiro de Deus, que foi o sacrifício perfeito que Deus ofereceu, que Deus providenciou para que, através dele, nós pudéssemos receber o perdão de Deus. O Evangelho, como já temos ouvido bastante, ele é diferente. O cristianismo ele é diferente de qualquer outra religião. Porque você pode observar que em todas as demais religiões, os homens eles buscam a salvação através dos seus próprios meios, seus méritos. Mas no Evangelho ela nos mostra, a palavra de Deus, que a salvação é a providência de Deus. Nós podemos lembrar inclusive do que Paulo nos diz lá na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque tudo é dele, para ele e por meio dele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Tudo, irmãos, vem do Senhor. Foi ele que enviou esse meio. Ele enviou esse Cordeiro para ser a nossa salvação, para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Inclusive o escritor aos Hebreus diz que ele é muito mais excelente que os céus, perfeito, santo e culpável, e por isso ele pode salvar perfeitamente aqueles que se aproximam de Deus através dele. Mas também João aqui nos diz nesse texto que além da salvação ser providenciada por Deus, ser vinda do Senhor, ela tem um alcance que é amplo. João nos diz lá no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, que esse Cordeiro é digno. Por quê? Porque ele morreu e pelo seu sangue ele comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação para Deus, e os constituiu reis e sacerdotes. Esse Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo. João nos diz que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para salvar cada ser humano, cada pessoa do mundo. Todas as pessoas têm condição de serem salvas ao crerem em Jesus, embora que a Bíblia não diga que todos são salvos. O sacrifício é suficiente, mas a Bíblia nos diz que ele só é eficiente para aqueles que depositam sua confiança, sua fé em Jesus. É necessário que o ser humano creia nele, o aceite, o receba como seu Senhor e Salvador de sua vida. No próprio capítulo que nós lemos, no versículo 11, versículos 12, nos diz que ele veio para os que era seu. Mas o que foi que aconteceu? Os seus não o receberam. Mas no versículo 12 ele nos diz: mas a todos quantos o receberam, o que foi que aconteceu com eles? Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Quer dizer, são aqueles que creram, aqueles que receberam a Jesus. Esses são alcançados por essa salvação de Deus. Aquele sacrifício é eficaz para as suas vidas. Aquele sacrifício é capaz de cobrir, de perdoar, de lavar de todos os nossos pecados. Ele é capaz de nos dar a certeza, a consciência tranquila diante de Deus, para que nós possamos entrar diante da sua presença com ousadia, como nos diz o escritor aos Hebreus.
não confiando nos nossos méritos, mas naquele Cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar. Aquele que assumiu os nossos pecados, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas a Bíblia nos diz que além desse alcance que João aqui nos diz que o sacrifício de Jesus tem, de forma que ele pode alcançar, ele é capaz de abençoar a vida de todas as pessoas. Também João nos diz que esse seu sacrifício é eficaz. Ele nos diz claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, inclusive, ele usa a expressão aqui no presente. Aquele sacrifício que foi realizado há mais de 2000 anos atrás, ele continua com a mesma eficácia, com o mesmo poder. Ele continua tendo o mesmo valor. Ele continua transformando pessoas. Aquele sacrifício que Jesus fez naquela cruz, ainda hoje ele continua libertando pessoas, lavando, transformando, levando pessoas da potestade das trevas, do reino de Satanás para o reino da luz. Ele continua trazendo mudança, dando oportunidade para que pessoas, seja em quais situações se encontrarem, elas sejam alcançadas pelo amor de Deus, elas possam gozar da bênção e da paz de Deus nas suas vidas, elas passem a ser da família de Deus. Esse sacrifício é eficaz, esse sacrifício é perfeito, esse sacrifício realmente traz vida, traz luz, traz perdão, traz salvação para as nossas vidas. E por último, nós podemos ver no que João aponta aqui, que assim como João, nós sabemos que esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus a solução, é justamente o caminho, é o único meio que o homem pode alcançar o perdão de Deus. Nós precisamos recorrer a Ele, nós precisamos nos voltar para Ele e encontrar o seu perdão. Nós precisamos nos apropriar dessa bênção que Deus nos concede através do seu sacrifício, do seu sacrifício. E muito mais do que isso, depois de alcançados, depois de abençoados, nós precisamos entender também, assim como João Batista entendeu, que nós não podemos também ficar calados. Assim como ele também testificou, assim como ele apontou para Cristo e levou outras pessoas a também conhecerem a Jesus. Inclusive nós sabemos que muitos dos seus discípulos depois se tornaram discípulos de Jesus. E quando alguém foi questioná-lo, foi tentar testá-lo, até mesmo gerar ciúme nele, porque disseram: olha, agora todos estão te deixando, estão indo após ele. João o Batista falou que o homem não recebe nada se de cima não lhe for dado. Convém que ele cresça e que eu diminua. E assim ele testificou do amor do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja do Senhor, é por isso que esse coral se preparou todo esse tempo, não somente para fazer uma bela apresentação, mas principalmente para propagar essa mensagem, para divulgar essa boa nova, que nós sabemos que é a melhor, a maior e a mais urgente mensagem que o mundo necessita ouvir: que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é eficaz, que a sua morte é a única razão pela qual nós somos salvos. Nós não podemos de forma alguma imaginar que nós temos qualquer mérito, que o que nós alcançamos, que a salvação que nós desfrutamos, seja por alguma outra razão, a não ser pela grande graça e misericórdia do Senhor, pelo seu Filho que se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância.
Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que a gente a cada dia viva isso. A cada dia a gente também, assim como Paulo dizia, que ele foi vencido, o amor de Deus nos constrange, ou nos constrange. Que esse amor nos constrange a cada dia. A gente viver todos os dias para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós iremos continuar ouvindo o coral, que vai continuar louvando ao Senhor. E vamos continuar também servindo ao Senhor nesse momento, com nossos dízimos também e ofertas. Irmãos, têm a oportunidade para fazer isso.